Começa agora Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCR Rio. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, hoje tendo a satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio o associado e amigo Albino Andrade. Seja muito bem-vindo, Albino. Bom dia a todos, obrigado, Elmair, pelo convite. Agradecer aí pela amizade, né, desses anos todos, e estar aqui é um privilégio poder falar um pouquinho, né, para o nosso público, para os nossos amigos, contar um pouquinho da nossa história na fé, a nossa história profissional, né, no desenvolvimento empresarial. Então, estou à disposição aí para a gente falar um pouco aí durante esse período. Eu sei que você dá aula, meu amigo. E, Albino, dentro desse ambiente que hoje nós temos na nossa Uniapac ADCR Rio, são quase 150 associados, nós temos os que já estão na caminhada. A nossa Uniapac ADCR ela já tem 62 anos envolvida com o bem comum aqui na sociedade civil carioca, e naturalmente quando nos convidam para a gestão, a gente vai percebendo quem são os amigos que têm um dom de agregar, e a gente vai trazendo para perto, e é uma satisfação para todos nós ter você, que é meu amigo de algum tempo, se juntando e sendo tão proativo nessas ações recentes da nossa associação. E embora a gente esteja há muito tempo aí próximo do ambiente corporativo, agora nesse ambiente do associativismo também, muitas vezes a gente não tem a oportunidade de perguntar sobre memórias afetivas. E eu convidaria que você pudesse apresentar aqui ao nosso público ouvinte um pouco do menino Albino. Como é que foi a sua história no ambiente lá da sua casa, dos seus pais, na sua juventude? Quais os valores que você, assimilando da sua casa, traz para a sua atividade profissional? Muito bom. Bom falar sobre isso, né? Porque é sempre bom a gente trazer à memória o que a gente já viveu, né? E as oportunidades que a gente teve de se desenvolver, né? Em cada desafio da vida, em cada momento, em cada etapa, né? Então, como menino, né? Eu estudei em colégio que a gente chamava antigamente colégio de padre, né? Eu estudei num colégio chamado Pio XII. Então, a gente tinha um costume de formar, rezar o Pai Nosso. Tinha aula de religião, moral e cívica, né, que é algo que a gente vê hoje muito distante, né, da nossa sociedade nesse momento. Então, as nossas crianças precisam realmente compreender um pouco mais, né, sobre os caminhos de Cristo. Então, eu peguei essa época, graças a Deus, né, que a gente tinha esse entendimento no colégio, e com isso a frequência, né, na igreja, aos domingos, enfim, desenvolvendo sobre isso. Minha família de origem portuguesa por parte de pai, então a religião católica sempre se fez presente, né? Só que a gente muito jovem ainda não tem uma compreensão correta do nosso papel em Cristo, né? Daquilo que realmente a gente precisa, né? Desenvolver. Então, ao longo dos anos, eu tive esse caminho, essa jornada, né? Através da escola, do estudo. E depois, né, tive um pouco afastado, realmente, durante uns anos não tinha uma frequência assídua, enfim, estava um pouco afastado da fé em Cristo, e voltei, né, me conectar de uma forma muito mais, vou chamar assim, mais concreta, né, eu acho que uma forma muito mais sólida, a partir do momento que eu comecei a me desenvolver como profissional. E aí, quando a gente vai buscar conhecimento de liderança, a gente se depara com Jesus, né? Sendo um dos nossos maiores líderes, né? E o maior líder que teve na Terra. Então, a partir daí, eu começo realmente a ter uma compreensão, né, da minha vida em Cristo, e a cada dia mais buscando espaço para o meu desenvolvimento na fé e daquilo que eu posso entregar também a todos aqueles que fazem parte do meu relacionamento familiar, amigos, e principalmente no ambiente corporativo, né, que você sabe muito bem que é um ambiente muito voraz, e a gente no dia a dia, se a gente não se mantém dentro de um pilar, né, dentro de um alicerce, né, na fé em Cristo, a gente acaba se perdendo um pouco,
né, dos nossos princípios, dos nossos valores nos negócios. E estar na DCE, né, desde o início, né, quando você me fez o convite, é muito sobre esse olhar, né, de como a gente pode contribuir com os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, para que eles possam praticar princípios e valores, né, sustentados na palavra, nos seus negócios, no seu network, né, nas suas relações, seja com sócios, com empresários, com funcionários. Então, é essa minha jornada aí, assim, um pouco em resumo aqui, mas em um pouco do olhar que hoje me traz aí na fé. Albino, quem caminha comigo sabe que às vezes eu tenho algumas frases recorrentes, né? Eu sempre digo que padre se aproxima. Eu também estudei em colégio de padre e de freira, que a gente formava, tinha história de religião, tinha aula de moral e cívica, e tudo isso vai nos aproximando porque os valores são semelhantes, né? Sim. E dentre valores tem respeito. Eu tive a oportunidade de conhecer num ambiente corporativo, na instituição de um grande complexo de escritórios na Barra da Tijuca, com mais de 1000 salas, onde você era o representante do incorporador e eu representava a sindicatura pelos condôminos, e nós tínhamos divergências em relação a alguns pontos, mas por conta, com certeza, do respeito, isso traz uma admiração mútua que permite que até hoje a gente tenha essa sinergia. E você, como está nesse ambiente corporativo, de logística, conta um pouquinho para a gente desse seu olhar do momento, como é que você enxerga o mercado, e você tem a oportunidade, eu sei, de rodar em várias regiões do Brasil. Como é que está essa situação? Bom, hoje, assim, o mercado a nível nacional, ele, principalmente, né, no nosso ambiente imobiliário, né, ele está muito concentrado em São Paulo, né? São Paulo sempre sai na frente, outro país, né? Exatamente. Então, a gente tem um olhar para São Paulo num desenvolvimento muito mais rápido em termos de resposta de mercado. Infelizmente, o Rio de Janeiro ainda sofre muito, né, por conta das questões de violência, né, que a cidade hoje passa, né, por um cenário de muitas incertezas. Então, a gente acaba enxergando que os fundos imobiliários, os principais investidores desse mercado, né, e consequentemente de outros mercados também, a gente acaba conversando muito no dia a dia, né, com empresários de outros ramos. Então a gente vê que o cenário Rio de Janeiro ainda é um cenário de muitas incertezas, né, em termos de localidade, de investimentos. Então hoje a gente vê uma crescente em São Paulo, né, muito boa. A gente vê uma estabilização, por exemplo, a gente tem operações em Brasília também. A gente vê uma certa estabilização de Brasília. Brasília não sofre muito, né? Porque a economia que gira em torno do governo federal ali, né? ela é pujante. Então, Brasília acaba não sofrendo muito. Mas, olhando também um pouco para o Nordeste, a gente tem uma operação em Salvador, em Aracaju, na parte de gestão também de ativo imobiliário. E também são mercados de muitas incertezas, né? A gente teve um movimento político agora das eleições municipais, então confia-se muito no que há de vir para 2025, em termos de infraestrutura, né? Que o mercado ele precisa, né, tá respaldado pelos governos em termos de infraestrutura, de logística, de deslocamento, de trânsito. Então tudo isso influencia bastante. E principalmente a questão da segurança pública, né? Isso afeta muito centros logísticos, né? Afeta muito o posicionamento dos municípios e dos estados em relação ao trânsito de mercadorias, né? Então a gente realmente tem sentido muito isso nessas principais regiões fora do eixo São Paulo. Então a gente realmente faz aí um apelo, né, para que haja, né, realmente um olhar, principalmente aqui para o nosso Rio de Janeiro, né, que a gente tanto tem zelado aí, né, e buscado desenvolvimento, que realmente a gente precisa ter uma posição um pouco mais efetiva em relação à segurança pública. E a municipalidade, eu acho que o Eduardo Paes aí, que está vindo para mais um mandato, de tentar ainda consolidar aí uma infraestrutura de cuidado, de zelo pela cidade, para que a gente possa fazer o mercado
voltar a olhar para o nosso Rio de Janeiro. Sim. Albino, a gente próximo percebe que você é um marido carinhoso, um pai zeloso de 2 meninos bonitões aí que estão crescendo, e você rodando o Brasil aí durante a semana. Aproveita e manda um recado para eles, falando aí dessa sua obrigação de fazer, né, que você faz bem feito. Sim. Mas às vezes deixa esse espaço de casa assim meio aberto. É um desafio, né? Eu tenho um filho de 13 e um de 3, né? Quando a gente imaginou que já estaria, vamos dizer assim, direcionado, né, a ter só um filho, e Deus nos presenteou aí na pandemia, né, com um bebê, e foi realmente um presente de Deus para nós. E aí trouxe um novo olhar sobre isso, né, sobre esse cuidado com a família, o tempo de qualidade com eles. Então realmente é um desafio, né? Hoje, né, eu tento organizar a minha agenda de maneira que o período que eu estou em casa, né, dá atenção de qualidade para eles, né, tentar buscar entregar o meu melhor naquele momento, né, e tentando organizar a agenda de uma forma um pouco mais eficaz, né, porque a família ela precisa da nossa presença, né, os filhos precisam do pai e da mãe juntos na criação e principalmente, né, nutrindo eles em relação à fé, né, então passando para eles essa compreensão hoje, né, que Deus me permite, né, de instruí-los na fé em Cristo, na palavra. Então, dizer que eu amo muito, né, minha esposa e meus filhos, né, são meu alicerce, minha base, e é sempre muito bom, né, a felicidade é quando você volta para casa e depois de uma viagem de uma semana, de muitas reuniões, estresse, você voltar para casa e ter o acolhimento da família, né, isso é perfeito. E sempre uma passadinha lá em São Januário que eu vejo que você gosta de levar a garotada lá para assistir os jogos do Vasco e nessa natural tradição de família portuguesa. Né? Exatamente. Hoje está sendo um desafio, né? Acompanhar o Vasco hoje está sendo um desafio porque muita oração, né? A gente tem aí o padre da nossa paróquia, o Padre Júlio, né? Que é um vascaíno também. A sua paróquia de referência hoje qual é? É a paróquia da Taquara, Nossa Senhora de Fátima. E o padre lá, o Padre Júlio, conhecido como Padre Julinho, um vascaíno fantástico. É um padre que eu tenho um máximo respeito, porque é um padre que, quando, fazendo um paralelo aqui do assunto, mas já falando, citando, né, é um padre que a gente enxerga realmente um conhecimento profundo da palavra de Deus e nos agrega muito quando da sua homilia, né? E isso é muito bom, porque você vai a uma missa e você entra de uma forma e sai ainda com um pouco mais, né? Com uma sementinha a mais. Então, mandando aí um abraço também ao Padre Júlio, vascaíno, tá sofrendo com a gente, mas uma grande figura no cenário aí das nossas paróquias. Albino, a nossa ADCE Jovem Rio, que congrega os empresários, empresárias, empreendedores até os 40 anos, ela está completando 1 ano agora. E como a gente sabe que você tem esse dom natural para mentoria, a gente pediu para que você desse uma dedicação especial lá a eles, e você vem fomentando isso com revisão estatutária. Como é que você vê esse ambiente de um movimento como o da DCE, que dá esse espaço para que desde o primeiro momento os jovens empreendedores possam estar atentos, acompanhando, tendo esse acompanhamento, esse discernimento dos que já estão na caminhada e levando pancada há muito tempo. Verdade. Para mostrar que a vida não é só uma framboesa, e eles possam ter sempre esse impulsionamento para poder estar no caminho do bem, né? Fazer bem feito, com valores. E quando te faço essa pergunta, pediria que você ampliasse um pouquinho o olhar de como que você vê a DCE, e você, motivado, também possa motivar outros amigos empreendedores para que possam dar uma olhada no nosso movimento. As nossas redes sociais têm conteúdo diário sendo divulgado sobre os nossos movimentos. Então dá uma olhadinha lá no Instagram, @DCRio, Facebook ADCRJ. Conta pra gente aí. Bom, primeiro estender o convite, né, a todos os amigos que de certa forma vão enxergar aí esse vídeo, enfim, essa entrevista aqui que maravilhosa, que venham fazer parte, né, desse movimento.
e que procurem também, né, movimentos como esse da DCE, né? A DCE é um movimento institucionalizado, mas no sentido de procurar comunhão, né, como você falou muito bem, para que essas experiências, né, elas possam ser trocadas e a gente possa criar um ambiente, né, onde nós falamos muito, né, nos encontros da DCE, onde princípios e valores, né, eles sejam respeitados e sejam realmente alicerce das empresas, das relações empresariais, de quem está começando, de quem está há mais tempo. E muitas das vezes, né, não só o tempo de estrada, ele reflete, né, esse discernimento, né? Às vezes a gente encontra aí, como a gente vê na DCE Jovem também, muitos jovens empresários que estão iniciando a sua jornada, mas já iniciando dentro de uma definição muito clara, né, sobre valores, né, sobre propósito de vida. Então a gente estende o convite aos amigos que possam acompanhar as redes sociais, que possam verificar esse trabalho, né, que está sendo muito bem capitaneado aí pelo Elmaí, por todo o time, para que a gente possa fazer parte desses encontros. É sempre uma troca, né, de experiências, daquilo que cada um já vivenciou, daquilo que cada um busca, né, no seu alicerce, né, que é o mais importante, né, como a gente falou, de construir sobre a rocha, né? Eu acho que quando a gente constrói isso uma base muito sólida, e a gente que fala um pouco do mercado imobiliário, né? Então, o que começa numa obra é a fundação, né? Isso aí. Então, a DCE é uma boa fundação, uma boa base para que vocês possam também desenvolver os seus negócios e seus projetos. Comentava contigo que essa nossa entrevista ela é rápida, são 17 minutos, mas como que a gente fala bastante coisa e a gente vai finalizando aqui agradecendo a sua disponibilidade, a satisfação de estar aqui conosco. E o Conexão com Valores sempre aos sábados, às 17 horas. Até a próxima. Obrigado, Albino. Obrigado. Um abraço a todos. Você acabou de ouvir Conexão com Valores.